Edgar Cayce é um dos paranormais mais conhecidos de toda a história. Ele canalizou respostas para perguntas que as pessoas tinham sobre imortalidade, reencarnação, saúde, entre outras questões espirituais de modo geral. Ele é conhecido até hoje como um dos maiores clarividentes de todos os tempos, chegando inclusive a ser comparado com o Nostradamus, sobre o qual tá para sair um vídeo ótimo aqui no canal, por isso verifiquem o sininho das notificações para receber quando o vídeo for lançado. Cayce era chamado pela mídia norte-americana de o profeta adormecido, isso porque ele previa acontecimentos futuros e prescrevia medicamentos com os olhos fechados, numa espécie de transe. Foi por volta de 1910 que ele ficou famoso, ao começar a fazer diagnósticos precisos à distância. Tendo apenas o nome e endereço da pessoa, ele detectava a doença e prescrevia o melhor tratamento. Foi depois do diagnóstico de Wesley Ketchum, um famoso médico homeopata, que ele virou notícia. O médico estava com um problema de saúde que ele e outros 6 médicos acreditavam ser apendicite. Com a cirurgia para retirar o apêndice já marcada, ele ouviu falar dos diagnósticos do médium e se encontrou com ele, sem mencionar a cirurgia. Cayce então disse que na verdade era um problema na coluna, era o pinçamento de um nervo que estava causando as dores. E isso se confirmou na semana seguinte. O Ketchum ficou encantado com os dons do médium e então escreveu um artigo que o deixou famoso. O Edgar Cayce era filho de agricultores de uma fazenda de tabaco do Kentucky e nunca concluiu seus estudos. Mas suas habilidades psíquicas começaram a aparecer ainda na infância, onde ele dizia conversar com seu avô desencarnado e outros espíritos, e podia memorizar o conteúdo de livros inteiros apenas de dormir em cima deles. Ele dizia conhecer o passado, presente e futuro, acessando os registros akáshicos, que, se você não sabe o que é, já tem vídeo aqui no canal explicando. Entre as previsões do futuro que ele acertou, estão o início e término da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o surgimento do nazismo, a data do falecimento de 2 presidentes americanos, a Grande Depressão, o fim do comunismo na Rússia e a ascensão da China como grande potência econômica, além de muitos outros acontecimentos históricos e políticos. E na área da saúde, ele previu o aparecimento de grandes males que atormentam a sociedade nos dias atuais, como o estresse, ansiedade e o grande número de doenças cardíacas, causadas na sua maioria pelo nosso modo de vida atual. Em 1935, 4 anos antes do início da Segunda Guerra, ele dizia sonhar com o mundo sendo incendiado por grupos militares em busca de poder e expansão de territórios, e adiantou que uma forte aliança entre alemães e japoneses iria se formar. E a partir disso, dizem que várias figuras famosas nos Estados Unidos passaram a se consultar com ele, incluindo Thomas Edison, Henry Wallace, na época vice-presidente, e até mesmo o Nikola Tesla. Muitos duvidavam de seus dons na época, e outros duvidam até hoje. Mas é importante ressaltar que o Edgar Cayce nunca enriqueceu através desses supostos dons psíquicos. Ele não cobrava pelas visões e nem pelos diagnósticos, só aceitava algumas doações. Após a sua morte, seus filhos fizeram estudos para medir a precisão dos acertos de suas previsões e concluíram que de mais de 14 mil previsões, apenas umas 200 delas estavam erradas. Essa taxa de acertos o tornou muito conhecido mundialmente, chegando a ser comparado até mesmo com o próprio Nostradamus, como já mencionado. Entre as previsões que ele errou, ou que pelo menos ainda não se realizaram, estão a Terceira Guerra Mundial e a mudança da geologia da Terra e o aumento dos oceanos, o que causaria transformações no clima, e o desaparecimento de Nova York e do Japão,
como citado por ele, entre outros territórios. Muita gente diz que se tratam de previsões isoladas e sem relação uma com a outra, mas outros defendem que o simples conflito nuclear, que é o que aconteceria se uma terceira guerra mundial estourasse, faria tudo isso acontecer de uma única vez, né? Mudança no clima, na geologia, o que faz sentido. Inclusive, se a gente consulta outros médiums, como o próprio Chico Xavier, vê que ele falava algo parecido. O Chico dizia que se a gente entrasse numa guerra de extermínio, a humanidade apenas começaria essa guerra, mas que o próprio planeta não suportaria e colocaria um fim no conflito, mediante terremotos, maremotos, erupções vulcânicas. Isso poderia muito bem mexer com a geologia do planeta e fazer desaparecer terras, bem como fazer surgir outras. Edgar Cayce também fez um relato detalhado sobre Atlântida e dizia que Atlântida voltaria à superfície. E isso, é claro, se tivesse acontecido uma guerra nuclear, né, que mexeria com a geologia planetária. Segundo os relatos espiritualistas, Atlântida, que pode se referir a uma localidade, né, essa citada pelo Edgar Cayce, que afundou uma ilha ou um continente, ou pode se referir também a toda aquela civilização, que era global. Né? Segundo os relatos, ela se destruiu justamente numa guerra nuclear. O que é conhecido no espiritismo como transição planetária. Um evento cíclico e que já teria acontecido até mesmo em outros planetas, como Capella. E essa transição pode seguir por essa linha catastrófica ou por uma linha mais pacífica, né? Simples mudanças sociais a longo prazo. Existe até mesmo uma teoria acadêmica falando sobre essas mudanças geológicas, a teoria do deslizamento polar, de Charles Hapgood, que fala que a configuração dos continentes no passado possa ter sido outra, 12 mil anos atrás, que coincide justamente com a época que as lendas dizem que existia a Atlântida. E isso é uma teoria científica, tá? Não é espiritualista, para quem não acreditar ou achar que é bobagem. Essa teoria, apesar de ser pouco conhecida e aceita, foi elogiada e aclamada pelo próprio Albert Einstein, que escreveu o prefácio do livro. Inclusive, eu tenho uma série inteira de vídeos aqui sobre isso que eu vou deixar na tela final, para quem quiser assistir. Mas, voltando, muitos não acreditam nisso e dizem que é tudo loucura, mas se a gente apenas soma essas fontes, os relatos do Chico Xavier e do Edgar Cayce, entre outros espiritualistas, que aliás não tinham contato, a gente está falando de relatos feitos na década de 30, 40, 50, não tinha internet não. Se a gente pega também escritos antigos, como os épicos hindus, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, que alguns dizem mencionar guerras nucleares. Inclusive o Oppenheimer, criador da primeira bomba atômica, citou um verso do Bhagavad Gita quando viu a explosão da bomba pela primeira vez. E essa teoria do Charles Hapgood, que não cita a Atlântida ou mesmo uma guerra nuclear, fala apenas da geologia planetária, tá? Para não falarem que eu estou distorcendo. Mas ainda assim, seria muita coincidência. Então, se a gente soma tudo isso, dá para se chegar numa boa conclusão. Então, muita gente diz que o Edgar Cayce errou nessa previsão. Mas previsão, o próprio termo já sugere que é algo que pode vir a acontecer ou não. O futuro é feito de caminhos e possibilidades. E não é algo que está escrito e 100% definido. Previsão é sobre probabilidades, não algo definitivo. Igual quando a gente liga na previsão do tempo, na TV, e fala que vai chover e faz sol. Porque é sobre probabilidades. Por isso que eu nem gosto muito do termo profecia, também como já falei em vários outros vídeos aqui, para quem tá chegando agora, que já é algo que passa a ideia de que aquilo é imutável e não tem o que fazer para impedir. Então, vendo por esse lado, não é que o Edgar Cayce errou, mas sim que a humanidade acertou, ao não fazer a guerra e seguir a transição pela linha pacífica.
Claro que as chances de uma guerra nuclear acontecer ainda existem até hoje, né? Não sejamos ingênuos. Tanto é que tem gente que afirma que ele não errou na previsão, não, e sim que a guerra vai acontecer em algum momento e tá só aguardando. Mas eu diria, e isso é mais opinião do que outra coisa, mas que as chances são mínimas. Se não rolou no pleno auge da Guerra Fria, onde era praticamente uma certeza que aconteceria, né? Até o próprio Chico Xavier acreditava nessa via. Agora, então, as chances são ainda menores. Mas e você? Eu quero saber. Você acredita que ele errou? Que ele previu apenas uma de várias possibilidades? Ou que a guerra é inevitável e ainda vai acontecer? Comente aí o que você acha. Até o próximo vídeo. Gratidão.